Olá, pessoal. Vou trazer agora o exemplo para vocês de sistema de cumulatividade, tá? A apuração e a contabilização, como eu tinha dito na última aula. A gente vai começar trabalhando esse exemplo e vai finalizar, né, essa parte introdutória de impostos e taxas que são incidentes sobre as vendas na empresa. O sistema de cumulatividade, ele tem alguns requisitos, né? Vai depender de alguns critérios, né? O tamanho da empresa e o regime tributário que ela vai se enquadrar, o tributo, alguns tributos especificamente, eles não são recuperáveis, né? São cumulativos, o tipo da operação e algumas determinações legais. Como exemplo de uma dessas características, a gente percebe o seguinte: o IPI, em algumas situações, ele é cumulativo no sentido que ele não vai ser recuperável. Por exemplo, para os comerciantes, como os comerciantes eles não cobram IPI, né, o fato gerador não incide, então ele não vai ter como se creditar, então o imposto ele vai ser cumulativo, né? Aí a gente vai trazer a parte para exemplificar a seguinte transação. Espero que vocês se lembrem da última aula que a gente viu aquela operação de compra de mercadoria. Então, nesse caso, a nossa empresa agora é uma prestadora de serviços. Então, ela comprou os itens para fornecer o serviço e, como prestadora de serviço, o imposto que vai incidir é o ISS. Então, a partir daquela nota fiscal de compra de mercadorias que eu trouxe aqui para vocês, né, a memória dos valores, a empresa vai comprar e vai fornecer o serviço utilizando esses determinados itens. Então, como a receita ela vai ser de serviços, a base da tributação vai ser 2% incidente sobre a receita, né? Então, considerar para a aquisição de mercadoria, para a prestação de serviço, a aquisição de mercadoria referente ao exemplo anterior, que foi, né, o custo líquido da compra, o valor total de 3.200 e não foi incidente, né, não se tomou créditos de impostos referente aos impostos da operação. Então, a compra líquida de tributos foi o valor total da mercadoria. Então, no momento da venda, a gente verificou o seguinte: foram fornecidos 2 serviços, certo? Em cima desses serviços não incidiu ICMS e IPI, não faz parte da incidência. E a gente verificou que a quantidade, né, que foi lastreada foi de 100, o valor unitário de 20, então o valor total do serviço 1 é de 2.000 e o valor total do serviço 2 de 3. Então, o total do fornecimento do serviço foi de 5.000. Não incidiu ICMS e IPI, então o valor total da nota foi de 5.000. Teve a base de cálculo do ICMS de 2% em relação aos 5, que dá o valor do ICMS, não, desculpa, do ISS, que é no valor total de 100. Então, o que é que a gente observa? Que a nota fiscal ela tem um valor total de 100. Dentro desse valor tem incidência do ISS de R$100. Lembrando que a PIS e COFINS, ela não é evidenciada na nota fiscal, o cálculo dela é separado. E incide sobre a receita, então incide sobre o valor de 5.000. Como aqui a gente está trabalhando a cumulatividade, a alíquota é de 0,65% para PIS e para COFINS de 3%. Então, o valor do PIS de R$ 32,50 e o valor da COFINS de R$ 150. Então, desculpa, aqui não é compra, é venda. Então, a venda líquida de tributos no valor de R$ 4.717,50. Então, como é que vai ser a apuração do imposto, né? Não incidiu IPI, não incidiu ICMS. Então, nenhum valor foi creditado na compra. Incidiu o quê? O ISS, mas também não houve nenhum crédito. Incidiu a PIS, mas também não houve nenhum crédito. E incidiu a COFINS, mas também não houve nenhum crédito.
Então, quando a gente vai somar os valores, a gente vê que o valor debitado na venda é de R$ 282,50, ou seja, o valor incidente na venda do serviço foi esse, dos tributos, e na compra não teve nenhuma incidência. Então, o valor a recolher vai ser de R$ 282,50. Então, da mesma forma que a gente viu o exemplo anterior na aula passada, a gente vai considerar a ocorrência de alguns eventos, né, para contabilizar cada operação. Então, nós compramos mercadoria para poder fornecer o serviço, e que eles são considerados como despesa de material de consumo. A gente vendeu serviço a prazo, recebeu pelo fornecimento do serviço, pagou a compra desse material de consumo e recolheu os tributos. Então, como é que vai ficar a contabilização de cada operação? Então, compra a prazo, né, dessa mercadoria. O que é que a gente observa? Que vai entrar o valor total. Não houve crédito de nenhum tributo justamente por ser cumulativo, ou seja, não recuperável. E, como correspondente, fornecedor a pagar. Esse consumo de materiais, ele vai se tratar de uma conta de despesa, que foi consumido esse material para fornecer o serviço. Então, o custo líquido da compra, como a gente já viu, 3.200. Venda a prazo de serviço com débito de tributos. Então, nós vendemos e incidiu tributo sobre a venda, certo? Clientes no valor de 5.000 entra pelo valor total, a receita bruta de vendas também de 5.000 e qual foram os tributos sobre a venda? De 282,50. Gente, aqui é ISS, certo? Então, o valor total da nota fiscal, 5.000 menos 100 de ISS, a PIS e a COFINS. Então, a venda líquida de tributos, R$ 4.717,50, que é o valor líquido aqui, quando a gente for calcular. Então, recebimento pelas vendas. A gente tinha duplicatas a receber no valor de 5.000 e recebeu. Qual é o lançamento? Débito de bancos, que representa a entrada do recurso, né, do dinheiro no banco, e crédito de duplicatas a receber. Pagamento ao fornecedor. Débito de fornecedores a pagar, que a gente tinha registrado inicialmente, e crédito de bancos. Recolhimento dos tributos, tá? Aí volta aquela nossa relação, não compensa nada, a gente não se creditou de nenhum valor e vai recolher aquele tributo que incidiu sobre a operação, que foi no valor total de R$ 282,50. Então, no exemplo anterior, quando a gente não tinha cumulatividade, a gente observava que antes de a gente contabilizar os tributos a recolher, a gente contabilizava a questão da compensação dos tributos, do crédito que a gente tinha tomado no início e no valor que tinha incidido na venda. Como aqui não ocorreu, né, a gente não tem nenhum crédito, o que incidiu sobre a venda, a gente vai recolher para o governo, certo? Vocês estão vendo aqui, incidiu 282,50, não teve nenhum crédito, então esse é o valor que a gente vai contabilizar. Pronto. Com esse exemplo, a gente finaliza a parte de impostos e de taxas sobre as vendas. E agora a gente vai começar a estudar de forma detalhada os grupos do ativo, tá? Que vai ser o iniciozinho da nossa próxima aula. Pronto. Primeiro grupo do ativo que a gente vai estudar é o ativo circulante. E isso tem um propósito. Qual é o propósito de se estudar primeiro o ativo circulante, né? Bora relembrar a estrutura do balanço patrimonial. Então, a gente vê aqui, né? Tem um ativo, eu tenho um passivo, o patrimônio líquido. Dentro do ativo, o ativo circulante não se realizável a longo prazo, né? Ou não circulante. Investimento imobilizado e intangível. Então, o foco da gente agora vai ser o ativo. E por que a gente está seguindo essa ordem das contas, né? Será que vocês se lembram? Porque
o ativo, a ordem das contas, ela segue o critério de ser na ordem decrescente do grau de liquidez. E o que é liquidez? A capacidade de se transformar em dinheiro. Então, a gente vai do ativo mais líquido para o ativo menos líquido. Então, como primeiro grupo do ativo mais líquido, a gente vai começar a estudar o ativo circulante. Então, quando a gente abre esse leque do ativo circulante, a gente observa que também tem outras contas que continuam respeitando o critério de ordem decrescente do grau de liquidez. Então, quais são os ativos que vão compor o ativo circulante, né? Quais são os itens que irão compor o ativo circulante? Então, a gente vê, de forma geral, disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social, né, subsequente, que é aquele conceito que a gente já viu, né, de curto prazo. Estoques, aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, ou seja, despesas que vão se realizar com o tempo, mas que a gente antecipa a compra desses itens. Então, bora ver aqui algumas contas que vão integrar de forma geral o ativo circulante. A gente sabe que, dependendo da operação da empresa, isso aqui não é um padrão, isso aqui é só algumas contas que vão orientar, mas dependendo da empresa a gente pode ver algumas diferenças. Então, de forma geral, né, quais são as contas que vão integrar o ativo circulante? A gente tem saldo de caixa e bancos, ou seja, os valores que estão depositados, que estão no caixa e no banco da empresa, que estão disponíveis para as operações correntes, títulos negociáveis com prazo de resgate até 1 ano. Gente, observa aqui, ó, até 1 ano. Aplicações temporárias em ações negociáveis até o ano. Por quê? Isso é que caracteriza o circulante, o fato de ser a curto prazo. Então, no ativo circulante, eu tenho aqueles itens que eles vão se realizar no curto prazo. Aplicações em ouro, contas a receber de clientes e outros que se espera se realizar dentro de 1 ano. Os estoques, adiantamento por conta da compra de ativo circulante. Então, a empresa está comprando o item e adiantou o dinheiro para o fornecedor. Então, ela está com direito a receber. Outros bens e direitos que se espera que sejam transformados em disponibilidades, né? Que se transformem em dinheiro, né? Vendidos ou usados dentro de 1 ano. Despesas pagas antecipadamente, cujo benefício se espera dentro de 1 ano. A gente vai estudar no detalhe todos esses itens, lógico que não vai ser todos de uma vez, ao longo das aulas. Então, o item primeiro que a gente vai estudar hoje são o que a gente chama de disponibilidade, né? Os disponíveis. Então, quem são as disponibilidades da empresa, né? A gente vai unir aqui 3 contas, né? Caixa, os recursos que estão no caixa, bancos e aplicações financeiras com a característica bem peculiar. Então, que são as disponibilidades, né? São os recursos de propriedade da empresa, ou seja, por isso que são um ativo, ou que a empresa controle seus benefícios econômicos futuros, representados por caixa e equivalentes de caixa, à disposição para uso imediato e irrestrito. É o disponível da empresa, está a disponibilidade da empresa para ela utilizar no momento em que ela desejar. Ou seja, são aqueles recursos, né, que tem um alto grau de liquidez, ou seja, a conversibilidade em dinheiro é rápida e que está à disposição da empresa. Então, por isso que eles compõem a primeira conta do ativo, né? Do ativo de forma geral, quando a gente separa em grupo do ativo circulante. Porque eles estão disponíveis, é que nem, bora pensar na gente, né? Quando a gente tem dinheiro, né? Qual é o ativo mais líquido que a gente pode ter? O dinheiro. Então, quando a gente está com dinheiro lá na nossa carteira, tá? A gente pode utilizar imediatamente de forma irrestrita. A gente não precisa de nenhuma condição para poder utilizar aquele ativo.
que não se aplica, por exemplo, ao estoque de mercadorias. Para a gente poder usufruir o benefício econômico daquele estoque, a gente tem que vender. Então, a gente tem essa restrição, que é esperar a venda se realizar. E quando a gente vende uma mercadoria, a gente nem pode receber o valor dela no momento da venda, porque se a gente vender a prazo, tem que esperar o vencimento da fatura para o cliente pagar e para aí a gente poder utilizar esse recurso. Então, disponível, ele tem essa característica, eles são recursos controlados pela empresa que o uso é imediato e restrito, tá? Então, pela Lei 6.404 de 76, o que é que se caracteriza como disponível? Dinheiro em caixa e em bancos, tá? E quais são esses valores equivalentes, né, ao dinheiro em caixa? Cheque em mãos da empresa e em trânsito sem restrição para uso imediato. Então, não é cheque pré-datado, que você tem que esperar a data chegar para você poder descontar. Você está com cheque, pode descontar a qualquer momento. Equivale a dinheiro, tá? Pelas normas internacionais, caixa equivalente de caixa é o dinheiro vivo, né? E os valores que possam ser convertidos a curto prazo em dinheiro e sem risco. Sem risco de quê? Sem risco de você perder o valor daquele bem, ou seja, do dinheiro, sem risco de que o valor do dinheiro diminua ou sofra alterações. Então, se a gente pensar na aplicação financeira a longo prazo, a gente pega um grau de risco aí. Talvez quando chegar no momento de liquidação daquela aplicação financeira, você pode não receber aquilo que você estava prevendo, porque tem um risco, ou seja, o retorno ele tem uma variabilidade maior. Nesse caso aqui, os equivalentes de caixa não. O risco é mínimo, a gente não pode afirmar que é zero, mas o risco ele é mínimo. Então, caixa. Quais são os itens que estarão no caixa da empresa, né? Vai ter dinheiro no caixa, cheque em mãos que foram recebidos e ainda não depositados, cujo recebimento é certo, tá? Qual é a observação que a gente faz para o caixa, né? O caixa da empresa é uma das áreas de maior risco. Risco em relação a ser vulnerável, de você ter um desaparecimento de valores. Então, é a área que merece bastante cuidado e controle da empresa. Quando a gente vê empresas, né, que trabalham com grande volume de dinheiro em caixa, o cuidado no controle interno deve ser redobrado. Então, por ele ser de difícil controle, você tem que aumentar o cuidado, né? E quais cuidados podem ser esses, né? Então, quais são algumas medidas que podem ser tomadas para o controle interno do caixa? Segregação de função de funcionário. Então, o funcionário que recebe o dinheiro em caixa, não é desejável que ele não seja responsável por pagar as contas. A gente pode correr o risco desse funcionário roubar o dinheiro. Então, por isso, para que não se corra esse risco, se segrega as funções. Então, quem está no caixa recebendo o valor não vai ser responsável por efetuar o pagamento da empresa. Consequentemente, chega na segunda característica, né? Segregação da atividade de pagamento e recebimento. Então, quem paga as dívidas da empresa não recebe o valor que ela recebe dos clientes. O recebimento de dinheiro, ele tem que ser depositado no banco. Isso é o cuidado. Então, se a gente for observar, supermercados, a gente percebe o caixa forte dos bancos nas grandes redes, né? Indo praticamente semanalmente ou todos os dias. Por quê? A gente sabe que a maioria das operações do supermercado, às vezes os clientes pagam a dinheiro. Hoje é muito comum a gente ver o pagamento a débito, né? É um pagamento à vista, mas não em dinheiro. Mas como se tem ainda uma grande movimentação das contas, né, das vendas em dinheiro, então se faz necessário que o dinheiro que é apurado no dia ou até em determinado momento do dia, ele seja guardado no banco. Então, às vezes você vê supermercados que não tem aqueles caixas de atendimento automático, mas que o carro forte vai para poder recolher o dinheiro que foi apurado na venda do dia. Então, isso é uma forma de se ter cuidado, porque imagine que o supermercado fique guardando dinheiro das vendas no cofre.
Se por acaso sofrer um assalto, vai se perder todo o valor, assim, das vendas realizadas a dinheiro naquele dia. Então, um dos cuidados é que todo recebimento em dinheiro seja depositado no banco. Então, contabilmente, sai da conta caixa e vai para a conta bancos. E os pagamentos que forem sendo realizados pela empresa, que eles sejam realizados em cheque e não em dinheiro. Porque a forma de se controlar cheque é melhor, porque a gente tem o extrato bancário para a gente conseguir identificar quais foram os pagamentos realizados. Quando a gente faz isso com dinheiro, esses pagamentos com dinheiro, o controle ele fica um pouco comprometido em relação a isso. Porque a gente não tem um documento comprobatório dessa transação. E com cheque a gente tem. Então, o que seriam os equivalentes de caixa, né? Eu falei pelas normas para vocês que disponibilidade é caixa e equivalente de caixa. Então, equivalente de caixa são aquelas aplicações que a gente faz de curtíssimo prazo, tá? No mercado financeiro, que elas são consideradas como disponível. Como o prazo é muito curto e dentro desse período você não tem um risco de variação do valor, essas aplicações elas podem ser consideradas como disponibilidades. Elas são equivalentes à caixa. Você tem o dinheiro aplicado em determinada transação, determinada aplicação financeira, mas que você não perde o valor, você não tem o risco de perder o valor daquela transação, do dinheiro que você colocou lá. Então, eles são mantidos, né, com a finalidade de atender compromissos de caixa. Você está com aquele dinheiro em caixa, daqui a 15 dias vai ter que pagar uma conta. Então, por enquanto, separa aquele valor, aplica, pode render ou não, você só deixa guardado. E quando chegar no momento do pagamento, você realiza o pagamento. Para ser equivalente de caixa, você tem que ter a característica da conversibilidade imediata em um montante conhecido. Ou seja, você sabe que você vai aplicar e no momento final que você quiser resgatar, você tem o conhecimento de quanto que vai ser aquele valor que você vai resgatar, né? Que vai converter aquela aplicação num montante em dinheiro conhecido. Como eu disse a vocês, a perda de valor do dinheiro ela é insignificante, ou seja, o risco é mínimo, por isso que se caracteriza como um equivalente de caixa. E qual é o exemplo? Aplicação em títulos de liquidez imediata. Você não tem a restrição de ter que resgatar aquele título, sei lá, depois de 1 ano, depois de 2 anos. Você não tem essa característica. São algumas operações que você pode resgatar no momento que você desejar. Então, segundo a FIPECAF, né, no Manual de Contabilidade Societária, a gente percebe o seguinte: de acordo com o pronunciamento CPC 03, esse pronunciamento ele trata da demonstração do fluxo de caixa. As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente, gente, preste atenção aqui, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Então, bora revisar lá. Então, as transações, né, que são de curto prazo, de alta liquidez, ou seja, capacidade de se transformar em dinheiro fácil, que são prontamente conversíveis. Então, no momento que você quiser recuperar, você vai conhecer o montante que você vai receber daquele valor e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, ou seja, se alterar, o valor é tão pequeno que não vai causar muito impacto. São consideradas equivalentes de caixa. Então, a gente precisa ter essas características, as quais são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Então, é só para manter o compromisso de caixa a curto prazo. Então, a partir do momento que você quiser recuperar aquele valor, você recupera. Como uma das características da gestão de caixa, a gente tem o fundo fixo. O que é o fundo fixo, né? Ele serve como uma das medidas de controle de caixa. Então, pense que na empresa, diariamente se faz pequenos pagamentos em dinheiro. Seria um custo no sentido de um esforço, né, de dar trabalho,
Se esses pagamentos pequenos, vamos imaginar, se precisou comprar grampo de papel, faltou no almoxarifado grampo de grampeador. Então, R$3, R$5, né? Um valor muito pequeno. Então, imagina a empresa ter que emitir um cheque no valor de R$5 para poder fazer esse pagamento, que a gente viu lá como um dos atributos do controle de caixa é realizar o pagamento em cheque. Então, o que a empresa faz? A empresa ela mantém um fundo fixo, ou seja, vai ficar uma pessoa responsável na empresa por guardar esse dinheiro que vai servir para se pagar pequenas despesas em um período, tá? Então, o que é o fundo fixo? É uma quantia fixa definida por um período para gastos pequenos e diários, ou seja, esses gastos são recorrentes, então quem administra o fundo fixo na empresa, ela tem um conhecimento mais ou menos do valor que vai ser gasto durante esse período. Aí, é estabelecido por um responsável pelo fundo fixo da empresa. O que acontece? Quem é o responsável pelo fundo fixo, ele vai receber um cheque nominal, ou seja, no nome dele, daquele valor. Então, quando sacarem o dinheiro no banco, ele vai ficar responsável por aquele valor e por fazer aquele controle das despesas que estão sendo pagas com esse valor do fundo fixo, tá? Então, após a atualização do fundo fixo, daquele valor que está lá no fundo fixo, o responsável faz a prestação de conta. E aí são contabilizadas as despesas que foram pagas com esse recurso. Então, qual é o passo a passo, né? Primeiro, se estabelece o fundo fixo de caixa, ou seja, se estabelece o valor e retira-se do banco a quantia estimada para o período. Qual é o lançamento contábil? Débito de caixa, porque o valor está entrando no caixa. A empresa pode até colocar a conta fundo fixo. E crédito de banco contra movimento. Tira-se o valor para colocar no caixa. Então, faz isso num cheque nominal ao responsável pelo fundo fixo. Pronto. Então, durante o período, a empresa vai utilizar o valor que está lá no fundo fixo. Então, todo pagamento que for realizado com o dinheiro que está no fundo fixo vai ter que ter uma comprovação. Um documento de comprovação, porque vai ser esse documento que vai respaldar a contabilização dessas despesas. Então, vamos dizer que a empresa fez, vou pegar aqui o exemplo, tá? O fundo fixo no valor de R$100, tá? Isso no dia, sei lá, uma data qualquer, dia 1 de abril. Certo? Então, tá lá esse valor dentro da empresa para ser utilizado. Então, ao longo do mês de abril, a empresa vai gastando. Comprou vale transporte avulso. R$20. Então, vai ter que se guardar o comprovante. Colocou uma correspondência nos correios. O custo de R$10. Também vai ter que ter comprovante. Pagou frete. Eita. Aqui. Pagou um frete. R$50. Também guarda o comprovante. Depois que quando chegar no dia 30 de abril, a empresa vai juntar cada comprovante desse e vai ver o apurado quanto ela gastou do fundo fixo. E é com esses comprovantes que ela vai fazer o registro referente a essas despesas que foram pagas com recurso do fundo fixo. Então, bora ver um exemplo, né? Então, a empresa constituiu o fundo fixo no valor para pagar as pequenas despesas no valor de 500. Então, qual é o lançamento contábil da constituição do fundo fixo? A gente sabe que, para constituir o fundo fixo, a empresa emite um cheque a valor nominal do responsável, do funcionário que está responsável pelo fundo fixo. Então, o lançamento é débito de caixa com subconta fundo fixo,
e crédito de banco. Qual foi o valor? R$ 500. Então, no histórico, né, desse lançamento, emissão de cheque número tal e recebimento de quantia destinada à constituição do fundo fixo de caixa. Então, a gente sabe que esse cheque só foi emitido para constituir o fundo fixo de caixa. Aí, a gente vai utilizar o fundo fixo, né? Durante o período, a empresa está gastando lá o dinheiro do fundo fixo, está utilizando esses recursos. Aí, a utilização, né? Você tem que pagar as pequenas despesas e guardar os comprovantes. No momento que utiliza o dinheiro do fundo fixo, não se faz nenhum registro contábil disso. Por quê? Quando chegar no final do período, antes do encerramento do período, a gente vai fazer essa apuração. Então, quando chegar no final do mês, antes de fechar o período contábil, antes da contabilidade encerrar o exercício, você vai apurar lá o que foi utilizado. Então, aqui no nosso exemplo, tem a relação das despesas. Foram gastos R$ 35,00 referente à utilização de emissão de alguma correspondência ou mercadoria pelos correios. Se comprou R$ 197,00 de material de escritório e R$ 155,00 foram gastos com transporte de funcionários avulsos, tá? Então, dá no total de R$ 387,00. Vamos lembrar que o nosso fundo fixo foi constituído pelo valor de 500 e se utilizou 387. Para reconstituir o fundo, então, no momento, a gente verificou que foi o quanto foi utilizado. Então, o valor do fundo foi de 500, como eu acabei de falar para vocês, o valor consumido foi de 187. Então, sobrou no fundo fixo R$ 113,00. A gente, no próximo período, não vai ter que ter o valor no fundo fixo de novo? Então, a gente só vai restituir a diferença que foi utilizada. Por quê? Esse valor de 113 aqui, o que é que ele representa? É o dinheiro que ainda está com o responsável do fundo fixo. Então, para a gente voltar para o patamar inicial do fundo fixo de R$ 500,00, a gente só precisa pegar de volta os 387. A gente só precisa recuperar os 387 que foram gastos naquele mês que a gente utilizou. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Aí, a gente vai recuperar os 387 e vai reconhecer as despesas que ocorreram, porque ocorreram despesas, né? Não é o fato de a gente ter pago e não ter registrado contabilmente que isso vai passar batido. A gente vai ter que reconhecer essas despesas e, ao mesmo tempo, a gente recupera o valor do fundo fixo. Então, qual é o lançamento contábil que a gente faz? A gente vai debitar cada despesa. Isso que eu coloquei aqui, diversos a banco. Diversos está representando o conjunto aqui dessas despesas. Então, qual foi a relação de item que a gente teve lá no slide anterior? Despesas com correios, no valor de R$ 35,00. Despesa com material de escritório, no valor de R$ 197,00. Despesa com transporte, no valor de R$ 155. A gente viu que isso no total dá 387. Então, vai ser emitido um novo cheque, tá? Vai ser emitido um cheque num valor de R$ 387,00, tá? A empresa vai se descontar um cheque que está representando os gastos com as despesas e a gente vai tirar do banco novamente. Ou seja, a gente vai devolver os R$ 387,00 para o fundo fixo da empresa, que representou o consumo que teve e vai recompor o nosso fundo fixo. Então, debitou despesas, creditou o banco, recupera o valor. Então, inicialmente, a gente tinha o fundo fixo de 500, utilizou 387 e agora nós estamos devolvendo esses 387. Nós vamos voltar a ter R$ 500,00 de fundo fixo, representando em valor na empresa. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Que a gente vai ver essa questão de constituição, consumo e reconstituição do fundo fixo. Então, bora lá. Isso aqui foi a operação que aconteceu em 2 meses na empresa. Esse exemplo é do livro de contabilidade introdutória, tá?
que a gente vem utilizando já nas nossas aulas. Então, bora lá. No dia 12/11, né, teve o estabelecimento de um fundo de caixa pequeno, ou fundo fixo, no valor de R$100. Então, a composição do fundo fixo de caixa pequena era a seguinte. Em moeda, ou seja, o que tinha sobrado de dinheiro era de R$ 42,10. Em comprovante de despesas, isso corresponde ao quê? Aos itens que foram sendo consumidos e que a gente tinha os comprovantes. Então, despesa de escritório, despesa de correio, despesa com refeição, despesa de condução, despesas diversas, tá certo? Então, essa era a composição do fundo fixo. R$ 42,00 em dinheiro e esse montante aqui em comprovantes. Então, essa é a composição do fundo fixo no final do mês de novembro. Então, no dia 30/11, ou seja, no final do período, foi feita a reconstituição do fundo. Esses valores que estavam em comprovantes de despesas, eles foram lançados na contabilidade e se foi emitido um cheque no valor total da soma desses valores. Sendo que observou o seguinte, que tinha um fundo fixo de 100, mas se sobrou R$ 42,00 em moeda corrente. Então, o que foi que a empresa fez? Ela reduziu o valor do fundo fixo, porque ela percebeu que o consumo dela não correspondia ao valor total que tinha sido inicialmente configurado o fundo fixo. Então, ela diminuiu esse valor. Então, o fundo fixo agora passou de 100 para 70. Então, no mês que começou, a gente observou que sobrou ainda R$ 17,00 em dinheiro e foram consumidos esses itens que estão comprovados em despesa. E no final do mês foi feita a reconstituição do fundo fixo, tá? Então, como é que a gente faz isso contabilmente, né? Primeira questão, constituição do fundo fixo. Então, no dia 17/11 foi constituído o fundo fixo no valor de R$ 100,00. Débito de caixa, que é o valor que está entrando no caixa, subconta fundo fixo, crédito de banco. Então, no dia 30, no final do mês, a gente observou que tinha lá os comprovantes de despesa, certo? Despesa de escritório, despesa de correio, despesa com refeição e de condução. Então, a gente está lançando tudo isso aqui, são contas de despesa. Então, a gente está fazendo esse lançamento contábil. A crédito de quem? De banco, porque tem um cheque emitido no valor de R$ 57,00 para recuperar aquele valor que estava compondo no fundo fixo. Sendo que, o que foi que a empresa decidiu? Que ela iria diminuir o valor que estava lá registrado no fundo fixo. Então, tinha um saldo anterior do fundo fixo de R$ 100,00 e o novo saldo desejado é de 70. Qual é a diferença? De R$ 30,00. Então, a empresa vai devolver, né, esses R$ 30,00 para a conta bancária. Então, a empresa vai fazer um depósito bancário no valor de R$ 30,00. Qual é o lançamento? Débito de banco, crédito de caixa. Então, a empresa vai ficar agora só a quantidade em dinheiro, o valor correspondente de R$ 70,00. No outro mês, né, teve o consumo dos outros itens, então você vai fazer todos os lançamentos novamente, né? A despesa, esse aqui foram o consumo, né, do fundo fixo referente ao mês de dezembro, crédito de banco, outro cheque emitido para devolver o valor. E pronto. Não se fez mais nada, a empresa no mês de dezembro vai iniciar o mês de janeiro com valor de R$ 70,00 de fundo fixo e vai voltar a ser a mesma questão. Vai ter R$ 70,00 disponível, vai se gastando, guardando seus comprovantes. Quando chegar no final do mês, emite um cheque para recuperar aquele dinheiro que foi gasto com o respaldo dos comprovantes que foram lançados. A gente vai continuar essa questão de estudo da disponibilidade na próxima aula. Então, a gente vai terminar na próxima aula toda essa questão que refere à disponibilidade. Então, a gente vai ver a questão de controle de caixa e também da conciliação bancária, que a empresa vai fazendo as operações com cheque, mas a gente vai fazer o paralelo do que o que está no extrato bancário se está correspondendo ao valor que está registrado na contabilidade. Então, esse vai ser os assuntos da nossa próxima aula. Até lá, pessoal!